venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder foi o amor. Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Israel, Jesus. Seu poder foi o amor. Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Israel, Jesus.
Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Nesse cenário um pouco diferente para começar o culto de hoje, levamos você a um local diferente na nossa despedida dos nossos vídeos. Nós estamos aqui começando esse culto de uma forma diferente para você ter uma ideia de como será os nossos cultos durante os próximos 4 domingos. Durante os próximos 4 domingos. Vejam vocês, a plateia separada, não tem gente acumulado. É mais ou menos assim esse cenário que nós vamos nos deparar. Domingo que vem, dia 28, dia 5 de julho, dia 12 e 19 de julho. Os cultos serão mais ou menos assim. Poucas pessoas, dada a limitação. Por isso, nós vamos fazer 2 cultos. Os próximos 4 domingos serão os cultos na igreja. Estaremos voltando, retornando, ainda de forma limitada. Iremos fazer 2 cultos e serão mais ou menos assim, como você está vendo. Eu fiz questão de, nesse último culto, trazer esse cenário, para que você possa ter uma ideia como será os nossos cultos nos próximos 4 domingos. Então, dado o número reduzido de irmãos que poderão estar nos nossos cultos, nós vamos, pois, então, mostrando para você como será. As pessoas não se aglomerarão, ficarão separadas, com todas as precauções e máscaras. Aí estão todos de máscara. De máscara. Não está eu porque estou distante. Tá certo? Então esse é o cenário. E com esse cenário eu quero lhe abraçar nesta noite, na sua casa, com a paz do Senhor. E dizer, externar da minha alegria que invade o meu coração. E depois de mais de 100 dias, nós paramos. Nós fechamos as portas exatamente no dia 16 de março. 16 de março. Abril, maio, junho, 90 dias. Dia 22, quase 100 dias. Distante do aconchego, do carinho da igreja do Senhor, representada por você, irmão e irmã. E o meu coração se alegra em saber que terça-feira, finalmente, aleluia, finalmente, nós vamos ter a alegria, o prazer de estar vivendo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa oração é que, Senhor, abençoa com que verdadeiramente isso passe e que nós possamos voltar, mesmo limitados, mas iremos voltar depois de amanhã. Aleluia. Vamos orar, começando esse culto da família, nesse início assim, tanto quanto diferente. Mas nós vamos orar para que Deus nos conceda um culto sob a unção do Santo Espírito de Deus. E possamos nós, na despedida desses nossos vídeos feitos em nossas casas, nós possamos ser abençoados nesta noite de domingo, dia 21 de junho. Vamos orar. Querido, bondoso Deus, Pai amado, ó Deus, nesse último vídeo, espero eu, que estamos gravando, Senhor, nesse cenário diferente, mas queremos dizer, Senhor, que estamos com o coração transbordando de alegria, porque vamos ter a oportunidade, o privilégio de depois de amanhã estar com os nossos irmãos
embora ainda limitados, mas só em vê-los já alegrará os nossos corações. Aleluia! Dá-nos, Senhor, um culto abençoado da família nesta noite, para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós vamos convidar a mídia da igreja para trazer 2 belíssimos louvores. E logo em seguida, eu lhe convido a sua família aí na sua casa para nós meditarmos hoje nesse culto da família. Queremos abraçar o nosso líder do departamento de família, nosso presbítero Victor Hanover e a sua esposa Cristina. Queremos nesse culto da família, irmãos, abraçar o casal Davi e Natália, que foram agraciados no último sábado, com o nascimento do Daniel. Sexta ou foi sábado? Ou foi sexta ou foi sábado? Desculpe, irmão, foi sexta ou foi sábado. Mas a verdade é que foram agraciados com a chegada do Daniel. Que Deus abençoe esse casal, que nós muito amamos, e a família que aumentou, Natanael e o Daniel. Agradecemos a Deus pela vinda dessa ovelhinha que vai estar ali na nossa igreja muito breve. Graças a Deus, Davi, Deus abençoe você e a Natália nesse culto da família. Vamos falar hoje exatamente sobre perdão. Perdão, algo indispensável para nos mantermos em harmonia, em paz no nosso lar. Perdão. Logo após 2 louvores que vamos ouvir e assistir, logo depois voltaremos com a ministração da palavra de Deus aos nossos corações. Que Deus em Cristo abençoe, e 2 louvores após a ministração da palavra de Deus aos nossos corações. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma? Nem todos os recursos humanos poderiam pagar o dinheiro, a prata e o ouro do mundo inteiro. É pouco demais pro valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor, zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, quantas vezes tem alma ao teu lado chorando, gemendo, sofrendo com fardo pesado de dor. Se ela chegar a perecer, você é o culpado. Tenhas cuidado, porque uma alma tem muito valor. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso
imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você lembra do vídeo do mestre amado? Não foi um pedido, mas ordem que ele nos deu. Então, pra que ficar de braços cruzados, se Cristo de braços abertos por todos morrer? Igual o valor de uma alma custou muito caro, é necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Deus abençoe a todos. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Cante. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando corações. Eu te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei.
esse é quem tu és. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez quero eu, todas as famílias Ágape, nesta noite maravilhosa do dia 21 de junho de 2020. Tirei a gravata, irmãos, estava frouxa, sem gravata, em nome de Jesus. Abraçar todas as famílias, dizer da alegria, hoje, nesse penúltimo domingo de junho, onde estamos juntos. E a alegria nossa é maior ainda em saber que, provavelmente, em nome de Jesus, esse é o nosso último culto gravado em nossas casas. Não é? A partir de terça-feira, se Deus quiser, estaremos juntos na igreja do Senhor. Embora de forma limitada ainda, mas já estaremos juntos. A nossa alegria é grande nesta noite estar podendo abraçá-lo de longe, mas dizer que estamos juntos. Você aí na sua casa e nós na nossa, adorando ao Senhor. Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas. Lucas, palavra do Senhor. Vamos refletir esta noite, Lucas capítulo 15. Texto conhecidíssimo. A famosa parábola do filho pródigo. Tá? Para ganhar tempo, você está aí com o texto. Esse é o texto que vamos refletir nesta noite. Parábola do filho pródigo, onde diz assim a palavra de Deus. Isto aconteceu. Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens em que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Vamos adiante. Esse é o contexto. Vamos agora a um versículo muito importante nesse texto. Versículo 20. Escute isso. Versículo 20. Então, levantou-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: Trazei depressa a melhor túnica e vesti-o com ela, e, pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés, trazei um bezerro cevado e matai-o, comamos e alegramo-nos. Queridos irmãos, esse texto traz algo implícito, que é de uma profundidade, e que eu quero levar você nesta noite a refletir como família, aí na sua casa, aproveitando essa oportunidade última de você na sua casa, com a sua família, juntos, reunidos, poder refletir sobre esse assunto de relevante importância para nossas vidas espirituais. Vamos falar exatamente sobre algo que está dentro desse texto, aflora. Embora não apareça esta palavra, mas a manifestação desse fato é real nessa parábola. Vamos tratar do perdão na família. O perdão, meus amados irmãos, é importante não somente para a família, mas para todos nós cristãos que cremos no Senhor.
precisamos ter o perdão como algo primordial para nossas vidas espirituais com o Senhor. Queridos, como cristãos que somos, cremos que Deus criou a família e a fez para que seja um refúgio de paz, um refúgio de alegria e equilíbrio em meio à angústia, em meio à desesperança, em meio à confusão da sociedade em que vivemos. A família foi criada exatamente para ser esse aconchego, esse refúgio de paz. Entretanto, queridos irmãos e irmãs, há várias ameaças que colocam em risco a harmonia da nossa família. É importante meditar. É importante refletir no ensino bíblico a respeito do perdão na família. Mas escute isso, mais importante ainda é viver este ensino de hoje na prática do cotidiano familiar. Muitas vezes, irmãos, acontece de famílias experimentarem desentendimentos. São conflitos que surgem entre esposo e esposa, entre pais e filhos, irmãos entre si, que se não forem tratados a tempo, resultarão em rompimento de relacionamentos, resultarão em mágoas, resultarão em frustrações, enfim, fatores que podem destruir uma família. São muitos os casais que se divorciam, inclusive cristãos. São muitos irmãos que não se falam, porque surgiram problemas que não foram resolvidos. Mas nesta noite, para a glória do nome de Jesus, nós temos uma palavra que com certeza pode, com certeza o ajudará na solução dos problemas familiares, que é exatamente o perdão. Perdão. Este assunto, queridos irmãos e irmãs, é de fácil compreensão, mas de difícil execução. Entretanto, pela graça do Senhor, vamos não apenas aprender o que a Bíblia nos diz sobre isso, mas especialmente vamos procurar viver este perdão. Viver este perdão. Quero chamar carinhosamente você e sua família nesta noite a refletirmos nesta palavra, como disse dentro do texto, embora de forma implícita, mas ela é a essência desse texto da parábola do filho pródigo: perdão. Quero chamar a sua atenção para 3 pontos interessantes sobre o perdão no seu lar. Perdão no seu lar. Primeiro, vamos falar sobre a necessidade do perdão. Segundo, vamos falar sobre a restauração trazidas pelo perdão. E em terceiro lugar, vamos falar com você sobre a dificuldade do perdão ser implementado
dificuldade do perdão, que torna-se, constitui-se num verdadeiro desafio. Então, vamos refletir. Necessidade do perdão no lar. Reconstrução pelo perdão e o desafio. Desafio que é o perdão dentro do lar. Não é conveniente para ninguém que toda a família seja guardada, protegida pelo Senhor. É isso que buscamos cotidianamente. Senhor, guarde a família. Senhor, ajude-nos a ser uma família abençoada. Porém, meus amados irmãos, não é novidade. Não é novidade que todas as famílias, lamentavelmente, têm problemas. A família da parábola que lemos nesta tarde e noite de domingo, a família da parábola do filho pródigo, contada pelo Senhor aos seus seguidores, aos seus apóstolos, aos seus discípulos, não é, de longe, exceção à regra. Não é exceção à regra. E aquela família enfrentou problemas seríssimos. Problemas estes que foram provocados pelo filho mais novo, que exigiu de seu pai a sua parte nos bens. E é interessante observar, queridos e queridas, que o rapaz pediu o que realmente era seu, porém, ele só teria plenos direitos àqueles bens depois da morte do seu pai. Aquela atitude irrefletida daquele jovem provocou de certo uma profunda tristeza no coração de seu pai. Provocou também uma grande amargura de seu irmão mais velho. E com certeza, ele mesmo ficou frustrado e decepcionado após ver que o dinheiro não lhe deu a felicidade conhecida e desejada por ele. Não deu. Lamentavelmente, o dinheiro nunca foi fonte de felicidade para as pessoas. O máximo que ele traz é uma alegria momentânea. O mais que ele faz é trazer um prazer curto. Mas felicidade mesmo, o dinheiro nunca trouxe para ninguém, queridos. Para ninguém. Conheço pessoas ricas, sofridas, e conheço pessoas pobres, mas felizes, porque é uma alegria, o maior prazer que pode haver numa família, num lar, é ter Cristo nos corações. Cristo nos corações. Frustração. Frustração. Decepção. Foi o que trouxe o dinheiro àquele jovem. Tudo isso devido a um ato impensado daquele jovem, provocando muito sofrimento àquelas 3 vidas, a ele próprio, ao pai e ao seu irmão. Só uma coisa poderia resolver
tão graves problemas. Só uma coisa, sabe qual? O perdão. Somente o perdão, queridos, podia corrigir aquele ato distorcido praticado por aquele moço. O perdão. Com o perdão, amados, a paz volta aos corações. Com o perdão, tristezas e angústias são deixadas para trás. Com o perdão, querido, o que todos os membros daquela família mais desejava seria obtido. Era paz e harmonia naquele lar. Pois é isto, é exatamente isto que toda família quer, que todos nós almejamos, que todos nós ansiamos, é viver em harmonia, especialmente no nosso lar. Pedir, dar e aceitar perdão, queridos, é uma necessidade vital para que a saúde emocional, para que a saúde espiritual e até mesmo a saúde física de qualquer família seja no passado, seja no presente, seja no futuro, é exatamente isto que nós precisamos no nosso cotidiano, é exatamente que o perdão possa ser exercido, praticado por todos nós, e assim, meus amados irmãos, nós desfrutarmos exatamente do resultado que ele provoca nas nossas vidas. Necessidade do perdão é algo que não podemos deixar de exercer, sob pena de provocarmos sofrimentos à nossa família, como aconteceu na parábola do filho pródigo. Necessidade. Em segundo lugar, o perdão produz restauração dos relacionamentos no lar. Restauração. Além de ser uma necessidade, queridos, que precisa ser satisfeita a cada dia, a cada instante, o perdão produz restauração. Foi exatamente isto que aconteceu na família retratada no texto que lemos nesta tarde e noite. A recepção festiva dada por aquele pai ao filho mais moço que voltou para casa indicava claramente que houve perdão naquela família. E com o perdão, automaticamente, aquele ex-guardador de porcos foi restaurado à sua posição de filho amado por aquele pai. Ele queria apenas ser recebido como um simples empregado, mas a restauração provocada pelo perdão foi completa. Seu pai o honrou, dando-lhe um anel, símbolo de sua posição na família. Aleluia! Restauração! Aquela família foi restaurada exatamente pela aplicação do perdão naquele momento oportuno. Sempre há. Sempre que a prática do perdão, queridos, é exercida,
Sempre que a prática do perdão é posta em evidência, meus amados, maravilhas acontecem. Relacionamentos interpessoais rompidos são restaurados. Consciências que se tornaram enfermas pelo pecado cometido são curadas. Crises sérias são solucionadas quando há perdão. Aleluia! Tudo isso aconteceu naquela família, sabe por quê? Porque o perdão dá a possibilidade de um novo recomeço, uma nova chance a quem errou. Esse perdão deve ser exercido, sabe por quê? Porque eu e você fomos agraciados pelo perdão de Deus. O Senhor, pela sua misericórdia, pelo seu amor, nos perdoou. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Colossenses 3,13, Paulo, irmãos, fala exatamente da importância do perdão ser praticado nos nossos lares. Olha o que diz o velho Paulo, capítulo 3 de Colossenses, versículo 13, diz o texto sagrado: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra alguém, contra outrem, assim como o Senhor nos perdoou, assim também perdoai vós. Perdão, queridos, algo importante para as nossas vidas espirituais. Além da necessidade, além do perdão produzir uma restauração completa. Em terceiro lugar, o perdão, irmãos, é um desafio ao relacionamento no lar. Desafio! Não é fácil. O perdão, irmãos, é algo que precisa ser exercitado no nosso cotidiano, dada a importância dele, especialmente para as nossas famílias. Perdão. Desafio a ser enfrentado, especialmente por nós cristãos. Temos a obrigação de exercer o perdão para com as pessoas. Temos a obrigação de fazer isto no nosso cotidiano. Sabe por quê? Queridos, o perdão cura. Meus amados, o perdão abençoa. O perdão restaura. Sendo assim, queridos, era de se esperar. Era de se esperar que o perdão fosse mais vivido e executado no dia a dia dos cristãos. Dada a necessidade, dado o fator restaurador dele, esse desafio deveria ser executado muito mais vezes, especialmente por nós cristãos que conhecemos a palavra, que recebemos o perdão do Senhor. Precisamos enfrentar esse desafio e exercitá-lo no nosso cotidiano. Louvado seja o nome de Jesus. Entretanto, amados irmãos e irmãs, infelizmente, não é isso que se vê. Geralmente há uma resistência quanto ao dar
e pedir perdão. Há uma resistência. É por isso que perdão é um desafio. Há uma resistência própria do ser humano em dar e pedir perdão. Isto, queridos, isto exatamente por não ser fácil. É difícil, mas necessário. É difícil, mas importante. A cada vez que nos encontramos em uma situação que exige perdão, irmãos, a cada circunstância que nos encontramos, que há necessidade de perdão, aí nós somos desafiados. Desafiados. Qual é o desafio? Qual é a barreira em relação ao perdão? O desafio é: perdoamos ou não perdoamos? Pediremos ou não pediremos perdão? Pense no desafio grande. Há barreiras das mais diversas colocam-se à nossa frente e aí fica aquele impasse. Vamos perdoar ou não? Vamos pedir ou não? A tendência natural das pessoas, a tendência comum da pessoa natural é, devido ao orgulho humano, não conceder, não pedir perdão. Mesmo alguns crentes enfrentam essa dificuldade em relação a tão importante questão. Não se engane. Muitas vezes até crentes que frequentam a igreja. Ah, Deus. Deus tenha misericórdia. Não é fácil, é um desafio. Apóstolo São Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 17, ele retrata essa dificuldade. Essa dificuldade é retratada por Paulo lá, 5,17 de Gálatas. O que Paulo diz, o que Paulo ensina aos Gálatas. Ele diz: porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, pois ambos são opostos entre si. São opostos, são contrários. Mas, meus amados irmãos, nós somos filhos do Deus Altíssimo. Nós fomos salvos por Jesus Cristo, pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. Precisamos exercitar o perdão nas nossas vidas. A Bíblia diz, pelo próprio apóstolo São Paulo, que as coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo entre nós. Somos novas criaturas, novas atitudes, novas práticas. E o perdão é exatamente essa nova prática que precisamos exercitar no nosso dia a dia. Perdoe! Aleluia! Deus vai te abençoar. O perdão, querido, saiba você uma coisa: ele é mais importante para você do que para outra pessoa. Quando você perdoa, você tira uma carga que lhe oprimia, uma carga pesada que você levava, um fardo pesado. Livre-se disso. Perdoe. Especialmente no lar. Esse perdão precisa ser exercitado no dia a dia. Aleluia. É por isso, queridos, que o perdão é sempre um desafio seríssimo, que deve ser enfrentado com oração, com humildade,
oração e humildade. E é na família, e é no lar, na vida do cotidiano, em que este desafio se faz mais necessário ainda. Vamos recordar que esse desafio é constante para cada um de nós cristãos. Não há limite. Jesus ensinando aos seus discípulos, ele diz exatamente isso: não há limites para o perdão. Não há limites. Perdão foi feito para perdoar. Por isso, em nome de Jesus, o exemplo daquele pai, apesar de Lucas não concluir ao indicar para nós como ficou a situação do filho mais velho, que ficou meio chateado, ainda tinha cicatrizes, mas, meus irmãos, apesar da Bíblia não dizer, Lucas não conclui isso, mas eu não tenho dúvidas que aquele irmão mais velho, depois de uma conversa com seu pai, ele certamente deve ter perdoado o seu irmão, devem ter se abraçado, e aquela família voltou a viver em harmonia para a glória do nome de Jesus. E é isso que o Senhor quer de cada um de nós, família Ágape, que o seu lar seja abençoado, que o perdão seja uma realidade na nossa vida espiritual e na sua, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo abençoe a nossa vida e que sejamos alvo do perdão a cada dia, a cada instante no nosso viver com Cristo. Muito obrigado nesse último culto gravado da nossa casa. Terça-feira, depois de amanhã, certamente estaremos juntos, unidos aí na sua casa. Desculpem, na igreja. O costume, né, irmão? Quase 100 dias. Estava quase acostumado em gravar os vídeos. Mas, meus irmãos, terça-feira, depois de amanhã, eu lhe convido, ainda de forma limitada, mas voltaremos à casa do Senhor. Apenas 90 crentes poderão estar na nossa igreja. Nós recomendamos, temos recomendado, vamos recomendar mais ainda, que os irmãos que sofrem de alguma doença, alguma morbidade, esteja gripado, não é? Se você é diabético, tem algum cansaço, nós lhe aconselhamos, nessa primeira fase, que vai até o dia 20 de julho, essa primeira fase, você permaneça em casa, tá? Permaneça em casa, nós vamos dar um jeito de, ao vivo, na hora do culto, gravar os cultos, para chegar na sua casa, vai continuar sendo, não mais gravado, mas nós vamos tentar dar um jeito de fazer o culto ao vivo. Estamos lá na igreja, os crentes lá, e você em casa que está doente, que não pode vir à igreja, exatamente para evitar contaminação com o coronavírus, você vai ter o prazer de, na mesma hora, você estar assistindo o nosso culto na sua casa, tá? E se você precisar, até o dia 20 de julho, quando termina as restrições, a partir do dia 20, em nome de Jesus, espero que tudo corra bem e a gente possa ter a total liberdade em adorar o Senhor no seu templo. Mas se você até lá tiver vontade, desejo de ver o pastor, que eu ore por você, eu estou à sua disposição. Vou na sua casa com todo prazer, de máscara, todo com álcool gel, não vai ter risco de contaminação, e nós vamos na sua casa orar por você. Não se constranja, tá? Vamos tomar todas as cautelas, você de máscara, eu de máscara, nós vamos na sua casa orar com você, tá? Ver você, não abraçar ainda, mas só em ver você na sua casa, orando por você, já enche a nossa alma de gozo e de alegria. Então fique à vontade, você tem o meu contato, vamos marcar, e até o dia 20, quem tiver alguma doença, não vem para a igreja, quem tiver bem de saúde, pode vir à igreja, porém, dadas as limitações, vai ser preciso você fazer uma inscrição, tá? Faça a sua inscrição. Nós vamos ter 2 cultos aos domingos,
terça e quinta normal, sem nenhum problema, voltaremos aos cultos normais. Como terça e quinta a frequência é menor, não vai ter problema, até 90 crentes pode terça e quinta. Domingo, como a frequência é maior, vamos fazer dois cultos, um começando às 5h30 e o outro começando às 7 horas da noite, tá? Então, você vai fazer a inscrição, pastor, quero ir para o culto das 5h30. Quando chegar a 90, e aí, automaticamente, os outros vão se inscrever para o culto das 7 horas. Vamos ter nesses 4 próximos domingos. Não esqueça, os 4 próximos domingos, se tudo correr tranquilo em relação à pandemia, nós iremos então fazer assim até o dia 19 de julho. 2 cultos. As pessoas previamente se inscrevem, dão o seu nome e a gente no dia vai lá, olhar se está o nome na lista e você vai entrar para assistir o culto, né? Lamentavelmente, dadas as limitações, será desta forma. Amém? Então, terça-feira, aguardo vocês todos a estar na igreja. Todos não, desculpem. Aguardo 90 crentes para estar na igreja terça-feira para adorarmos o Senhor e aprendermos mais da palavra de Deus, nosso culto de doutrina. Amém? Nesta noite, nesse final de culto de família, vamos orar. Orar pelo seu lar. Orar pela sua família, para que Deus possa abençoá-lo abundantemente. Queremos agradecer o nosso líder do departamento de casal, presbítero Victor Hanover e a irmã Cristina, por ter nos dado a oportunidade de estar aqui nesta noite com você, ministrando ao seu coração, tá? Que o perdão possa verdadeiramente ser praticado por cada um de nós, especialmente nas nossas famílias, nos nossos lares. Amém? Querido e eterno Deus, obrigado, Senhor, por esta noite. Estamos aqui te adorando, Senhor. E as famílias nas suas casas, nos seus lares, Deus, que esta palavra, perdão, entre na mente, desça ao coração de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs, que maridos e esposas, pais e filhos, irmãos entre si, eles possam, ó Senhor, ter o prazer de exercitar nas suas vidas cotidianas o perdão que o Senhor já nos concedeu e o Senhor então possibilitou que nós pudéssemos também exercer no nosso dia a dia. Deus nos abençoa, abençoa cada família ágape, que possamos ser alvo da tua graça. Senhor, derrama sobre cada um de nós a tua unção preciosa. Ó Deus, aqueles casais, Senhor, que neste mês de junho fizeram aniversário de casamento, Deus abençoa, continua derramando bênçãos sem medida e que possamos, ó Senhor, ter famílias ajustadas, famílias abençoadas para a glória do nome de Jesus. Dá-nos, ó Senhor, uma semana de paz, uma semana abençoada. Abençoa a tua igreja que vai estar retornando ao templo a partir de terça-feira. Deus nos guarda. Ó Senhor, mesmo limitados como vamos voltar, mas estamos com coração alegre, com coração feliz, pela oportunidade e o privilégio de ver os nossos irmãos, em nome de Jesus. Fica conosco e nos abençoa, e o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, as comunhões e as consolações do Espírito Santo seja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém e amém. Queridos, que Deus abençoe você e sua família. Tenha uma semana de paz. Até terça-feira no templo. 90 pessoas estarão lá, em nome de Jesus.